Eu devia ter percebido quando ele parou de me olhar nos olhos. Foi no corredor do apartamento dele, aquele corredor estreito que eu mesma ajudei a decorar 3 anos atrás, quando ele se mudou. Eu tinha chegado com marmitas, como sempre fazia às terças e quintas, porque sabia que ele trabalhava até tarde e acabava pedindo comida por aplicativo, frituras que pesavam no estômago. Tokiai Campania. Esperiai. Ouvi passos, mas a porta demorou a abrir. Quando finalmente abriu, ele estava encostado no batente, os braços cruzados, e seus olhos desviaram antes mesmo de eu dizer oi. Mãe, a gente precisa conversar. Senti o cheiro de café velho vindo de dentro, aquele cheiro de cafeteira esquecida ligada a manhã inteira. Meu estômago apertou. Não pelo café, pela voz dele. Ela estava diferente. Me bexa. Me firma. Como se tivesse ensaiado. Claro, filho. Deixa eu só colocar isso na cozinha e... Não. Aqui mesmo. Não vai demorar. Não vai demorar. Essa frase ficou presa no meu peito. Segurei as marmitas com mais força, o plástico quente queimando as pontas dos meus dedos. Ele não me convidou para entrar. Ficamos ali, eu no corredor, ele na porta, e a luz fria do teto fazia sombras duras no rosto dele. Eu preciso que você me dê um tempo. Um tempo longe. De mim, da minha casa, da minha vida. Ouvi. Não entendi. Ou melhor, entendi cada palavra, mas elas não faziam sentido juntas. Como se ele tivesse falado em outro idioma. Como assim, filho? Eu fiz alguma coisa? Se eu... Não é sobre fazer ou não fazer, mãe. É sobre espaço. Eu preciso de espaço. Espaço. Eu tinha dado a ele o mundo. Desde que o pai dele foi embora, quando ele tinha 7 anos, eu fui mãe e pai, professora e amiga, cozinheira e motorista. Trabalhei dupla jornada por 12 anos para pagar a escola particular que ele queria, a mesma que os amigos dele frequentavam. Vendi o carro quando ele passou no vestibular para ajudar com os livros e a mensalidade da faculdade nos primeiros semestres. Passei noites sem dormir quando ele teve pneumonia aos 16, sentada numa cadeira desconfortável do hospital porque o convênio não cobria acompanhante. Espaço. Tá, eu entendo, eu menti. Quanto tempo você precisa? 1 semana? 2? Ele suspirou. Foi um suspiro de cansaço, de quem está explicando algo óbvio para alguém que insiste em não entender. Mãe, não é 1 semana. Eu vou te avisar quando estiver pronto. Por enquanto, eu preciso que você não venha aqui. Não ligue. Não mande mensagem perguntando se eu comi, se eu dormi, se eu tô bem. Eu tenho 28 anos. Eu preciso viver a minha vida. 28 anos. Ele disse como se fosse uma conquista. Como se ter 28 anos significasse que ele não precisava mais de mim. Como se eu tivesse data de validade. Olhei para ele. Pro filho que eu carreguei, que eu criei sozinha, que eu protegi de tudo. E ele me olhava como se eu fosse uma intrusa. Tá bom, eu disse. Minha voz saiu fina, quase um fio. Se é isso que você quer. Ele não respondeu. Só acenou com a cabeça e fechou a porta. Eu fiquei ali, parada, ainda segurando as marmitas. O corredor estava vazio. Silencioso. Podia ouvir o elevador descendo, o barulho metálico dos cabos. E então, algo dentro de mim quebrou. Não com estrondo. Bem devagar. Como um copo que racha de cima a baixo, mas ainda continua de pé. Voltei para casa de ônibus. Não lembro da viagem. Lembro da minha sala, das fotos dele na estante. Bebe no colo. Primeiro dia de aula. Formatura. Todos aqueles momentos em que ele sorria para mim. Será que eu tinha inventado aqueles sorrisos? Será que ele já queria distância desde sempre e eu nunca percebi? Sentei no sofá. As marmitas ainda estavam na minha bolsa. Tyriai. Abri. Olhei. Estrogonofe, o preferido dele. Eras integral. Saladinha de cenoura com limão, do jeito que ele gostava. Fechei tudo e botei na geladeira. Não conseguia comer. Os primeiros dias foram os piores. Eu pegava o celular 15, 20 vezes por dia, digitava mensagem, apagava. Filho, você tá bem? Apagar. Só queria saber se precisa de alguma coisa. Apagar. Tô com saudade. Apagar. Ele tinha pedido silêncio. E eu ia dar silêncio. Mas o silêncio dói.
Na quinta-feira seguinte, fui ao mercado. Passei pelo corredor de massas e peguei o pacote de fusilli que ele sempre pedia quando vinha almoçar. Coloquei no carrinho. 2 passos depois, parei. Olhai pro pacote. Voltei e devolvi para a prateleira. Para quem eu ia fazer fusilli? Para mim. Eu nem gostava tanto assim. Fui para casa com 2 bananas, um pão francês e um pote de manteiga. Janti torrada. Deitei cedo. Acordei no meio da madrugada com o peito apertado. Liguei a luz, bebi água, sentei na cama. Peguei o celular. Nenhuma mensagem dele. Claro, ele tinha pedido distância. Mas será que distância significava sumir completamente? Será que ele não podia ao menos mandar um oi para dizer que estava vivo? Voltei a deitar. Não dormi mais. Foi numa manhã de sábado, quase 3 semanas depois, que tudo mudou. Eu estava na padaria do bairro, aquela da esquina da Rua das Flores com a Avenida Central, a mesma que eu frequentava desde que me mudei para cá, uns 15 anos atrás. Seu Orlando, o dono, me conhecia pelo nome. Eu sempre pedia o mesmo, pão francês, 2 broas de milho e um cafezinho no balcão. Estava esperando meu pedido quando ouvi uma voz atrás de mim. Você é mãe do Rafael, não é? Virii. Uma mulher, talvez uns 50 e poucos anos, cabelo curto, óculos redondos, roupa social discreta. Ela sorria, mas era um sorriso cuidadoso, de quem sabe que está pisando em terreno delicado. Sou, respondi, desconfiada. Prazer, meu nome é Beatriz. Beatriz Moraes. Eu trabalho com psicologia clínica há uns 25 anos. O Rafael foi meu paciente por um tempo. Meu coração disparou. Foi. Sim. Ele interrompeu as sessões há uns 2 meses. Mas eu lembro dele porque alguns casos a gente não esquece. Ela fez uma pausa. Olhou em volta. A padaria estava cheia, barulho de xícaras, conversas cruzadas, rádio ligado. Ela se aproximou um pouco mais, baixou o tom de voz. Você tem uns minutos? Acho que seria importante a gente conversar. Eu devia ter desconfiado. Devia ter dito não. Mas eu estava desesperada. 3 semanas sem notícias do meu filho. 3 semanas dormindo mal, comendo mal, vivendo pela metade. Se aquela mulher tinha qualquer informação, qualquer pista, eu queria ouvir. Sentamos numa mesinha no canto. Ela pediu um café. Eu nem toquei no meu. Olha, eu não posso quebrar sigilo profissional, ela começou. Mas tem coisas que, como ser humano, eu acho que você deveria saber. O Rafael, ele estava sofrendo. Muito. E parte desse sofrimento tinha a ver com a relação de vocês. Senti uma fisgada no peito. Relação? Mas eu sempre fui presente, sempre cuidei dele, sempre. Eu sei. E é justamente isso. Silêncio. Ela me olhou com uma gentileza dolorida, como quem está prestes a dar uma notícia ruim, mas necessária. Ele se sentia sufocado. Sentia que não tinha permissão para errar, para ser imperfeito, para viver sem prestar contas. Cada ligação sua, cada marmita, cada será que você tá bem, soava para ele como cobrança. Como se ele devesse a você uma felicidade que ele não conseguia sentir. Eu quis gritar. Quis dizer que aquilo era absurdo, que eu só queria o bem dele, que mãe é isso, mãe cuida. Mas as palavras não saíram. Porque, no fundo, uma parte de mim sabia que ela estava dizendo a verdade. Se você está ouvindo essa história e já passou por algo parecido, já sentiu esse aperto no peito de quem ama demais sem perceber que está machucando, deixa um like aqui. Porque essa história ainda não acabou. E o que vem agora vai mudar tudo. Beatriz continua. Eu sei que você fez sacrifícios. Eu sei que abriu mão de muita coisa por ele. Mas sabe o que acontece quando a gente transforma sacrifício em moeda de troca? A gente cria uma dívida que nunca pode ser paga. E isso adoece. Fiquei em silêncio. Ela mexeu no café, deu um gole, pousou a xícara. Eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque vi você sozinha, com aquela cara de quem não dorme direito faz tempo, e pensei, talvez ela precise ouvir isso de alguém que entende. O Rafael te afastou porque ele precisava respirar. E, acredite, isso pode ser o melhor que já aconteceu entre vocês dois. O melhor? Como afastar o filho de mim poderia ser o melhor? Ela deve ter visto a minha expressão, porque completou rápido. Distância não é abandono.
Às vezes, é exatamente o que a gente precisa para enxergar com clareza. Para crescer. Para curar. Eu não disse nada. Ela anotou um número num guardanapo, deixou na mesa. Se precisar conversar, me liga. De verdade. Às vezes, a gente precisa de ajuda para aprender a amar de um jeito mais leve. Ela pagou o café dela, acenou e saiu. Fique aí, Ali. Olhando pro guardanapo. Pros números escritos à mão, a tinta azul. E então, pela primeira vez em 3 semanas, comecei a chorar. Não foi choro de raiva. Foi choro de quem finalmente entendeu. Eu tinha amado meu filho com tudo que eu tinha. Mas eu tinha amado errado. Aguardo sua confirmação para continuar com o segundo bloco do roteiro. Nos dias seguintes, aquele guardanapo ficou grudado na minha cabeça. Eu olhava para ele na mesa da cozinha e sentia vergonha. Vergonha de precisar de ajuda. Vergonha de ter errado tanto achando que estava acertando. Mas a vergonha foi perdendo espaço para outra coisa: curiosidade. Será que eu conseguia mesmo mudar? Será que dava para consertar o que eu tinha quebrado sem perceber? Liguei para Beatriz numa quarta-feira de manhã. Minha voz tremeu quando ela atendeu. Alô. Oi, Beatriz. É a mãe do Rafael. A gente conversou na padaria semana passada. Silêncio breve. Depois, um sorriso na voz dela. Lembro sim. Que bom que você ligou. Eu não sei bem o que falar. Mas acho que você tinha razão. Eu preciso de ajuda. Precisa não. Você quer ajuda. E isso faz toda a diferença. Marcamos para sexta à tarde. O consultório dela ficava num prédio antigo no centro, 3º andar, sem elevador. Subi as escadas devagar, o coração batendo rápido, não pelo esforço, mas pelo medo. Medo de ouvir verdades que eu não queria encarar. A sala era pequena, clara, com uma poltrona bege de um lado e um sofá cinza do outro. Cheiro de lavanda. Uma janela aberta deixava entrar o barulho da rua, buzinas, vozes, vida acontecendo lá fora enquanto a minha parecia ter parado. Sentei no sofá. Beatriz sentou na poltrona, de frente para mim, um bloquinho de notas no colo. Conta para mim. Como você está? E então eu desabei. Contei tudo. O pedido dele. O silêncio. As marmitas que eu ainda fazia e guardava na geladeira porque não conseguia parar. As noites sem dormir. O medo de que ele nunca mais voltasse a falar comigo. Beatriz escutou tudo. Não me interrompeu. Só acenava de vez em quando, anotava alguma coisa, e aquilo me dava coragem para continuar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois, perguntou: Você já parou para pensar no que você quer? Não pro Rafael. Para você. A pergunta me desarmou completamente. Como assim? Você passou os últimos 28 anos vivendo em função dele. E agora ele não está mais aí. Quem é você sem ser mãe do Rafael? Não soube responder. Ela se inclinou um pouco para frente. Você precisa se encontrar. Reconquistar a sua vida. Seus gostos. Seus espaços. Porque quando você se preenche, você para de buscar preenchimento no outro. E aí, quando Rafael voltar, se ele voltar, você vai estar inteira. Não vai precisar dele para se sentir completa. Saí dali com a cabeça zunindo. Fui para casa a pé, mesmo sendo longe, porque precisava pensar. Quem eu era sem ser mãe? Eu nem lembrava mais. Comecei devagar. Na semana seguinte, fui até a biblioteca municipal, um lugar que eu não entrava faz anos. Peguei um livro qualquer, um romance sobre uma mulher que viajava sozinha pela Europa. Li sentada num banco da praça. O sol estava quente, a brisa trazia cheiro de grama cortada, e eu percebi que fazia tempo que eu não parava só para ler, só para existir sem função, sem objetivo. Foi estranho. Bom e estranho ao mesmo tempo. Voltei para casa e, pela primeira vez em meses, não liguei a TV para fazer barulho. Sentei no sofá, no silêncio, e respirei fundo. O silêncio ainda doía. Mas doía menos. Comecei a ir nas sessões com Beatriz toda semana. A gente conversava sobre culpa, sobre sacrifício, sobre essa ideia que eu tinha carregado a vida inteira de que ser boa mãe significava desaparecer para que o filho brilhasse. Ela me mostrou que não. Que ser boa mãe era também ser mulher inteira, com vontades, limites, vida própria.
Você ensina pelo exemplo, ela disse numa das sessões. Se você vive apagada, sufocada, seu filho aprende que amor é isso. Sufoco. Sacrifício sem fim. Você quer que ele aprenda isso? Não. Claro que não. E o mais importante, parei de fazer marmitas para um filho que não estava lá. Foi num sábado, quase 2 meses depois daquela conversa na porta do apartamento dele, que meu celular tocou. Era ele. Meu coração parou. Olhai pronomenatela. Rafael. Atendi no terceiro toque, a mão tremendo. Oi, filho. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele, baixa. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. E você? Eu tô bem. Eu só queria saber como você tá. Respirei fundo. A vontade de perguntar 1000 coisas, de dizer que eu estava com saudade, que ele podia voltar quando quisesse, que eu estava aqui esperando, era quase insuportável. Mas eu segurei. Eu tô bem. De verdade. Tô aprendendo umas coisas novas. Vivendo a minha vida. Silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Quase surpreso. Que bom, mãe. Fico feliz. Conversamos por uns 10 minutos. Nada profundo. Ele falou do trabalho, eu falei do crochê. Foi leve. Simples. Quando desligamos, eu não chorei. Sorry. Ele tinha voltado. Não por pena. Não por obrigação. Porque ele quis. Nas semanas seguintes, a gente se falou mais vezes. Mensagens curtas. Um bom dia aqui, um como foi o dia, ali. Eu não pressionava. Não invadia. Esperava. E aos poucos, ele foi se abrindo. Até que, numa quinta-feira à noite, ele me ligou. Mãe, você tá livre amanhã? Queria te convidar para almoçar. Aqui em casa. O cosino. Meu coração explodiu. Claro, filho. Eu vou. Cheguei na hora marcada. 12:00 em ponto. Ele abriu a porta e, pela primeira vez em meses, me olhou nos olhos. E sorriu. Entra. A mesa estava posta. Ele tinha feito lasanha. Não estava perfeita, a borda tinha queimado um pouco, mas estava feita com cuidado. Com carinho. St. Amos. Commos. E no meio do almoço, ele parou, largou o garfo, me olhou. Mãe, eu preciso te pedir desculpa. Eu balancei a cabeça. Não precisa, filho. Preciso, sim. Eu te afastei de um jeito duro. Sem explicar direito. Eu sei que te machuquei. Respirei fundo. Você não me machucou. Você me ensinou. Me ensinou que amar não é controlar. Que cuidar não é invadir. E que eu precisava aprender a viver a minha vida também. Ele sorriu. Um sorriso molhado, porque os olhos dele estavam brilhando. Você mudou, mãe. A gente mudou. Terminamos o almoço conversando, rindo, relembrando coisas boas sem peso, sem cobrança. Quando fui embora, ele me abraçou na porta. Um abraço longo, apertado, verdadeiro. Te amo, mãe. Também te amo, filho. E dessa vez, o amor não pesava. Se você está passando por algo parecido, se já sentiu que precisava dar um passo atrás para não perder alguém que ama, deixa nos comentários. Essa história tem um final que você precisa ouvir. E te garanto, vale a pena até o fim. Aguardo sua confirmação para continuar com o terceiro e último bloco do roteiro. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não aconteceu do dia para a noite. Não foi mágica. Foi trabalho. Trabalho de desaprender padrões antigos e construir algo novo, mais saudável, mais honesto. Rafael e eu começamos a nos ver uma vez por semana. Às vezes era um café rápido na padaria do seu Orlando. Outras vezes, um cinema no shopping. Ele me apresentou a namorada dele, Júlia, uma moça de olhos claros e sorriso fácil que trabalhava com design gráfico. Eu gostei dela na hora. E o melhor, não fingi gostar. Não forcei intimidade. Deixei o vínculo crescer naturalmente. Numa dessas tardes, a gente estava sentado num banco da Praça da Matriz, tomando sorvete. Ele de chocolate. E de morango. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Ele lambeu o sorvete, pensativo. Você se arrepende?
De ter aberto mão de tanta coisa por mim? Olhei para ele, pro homem que ele tinha se tornado. Forte, intelligente, gentil. E senti orgulho. Mas não o orgulho sufocante de quem acha que moldou outra pessoa. Era o orgulho leve de quem viu alguém crescer e florescer. Não me arrependo de ter te criado. Me arrependo de ter me perdido no processo. Mas sabe de uma coisa? Eu me achei de novo. E isso foi o melhor presente que você podia ter me dado. Ele sorriu. Apoiou a cabeça no meu ombro por um instante, daquele jeito que ele fazia quando era pequeno e a gente voltava cansado da rua. Você tá mais feliz agora, né? Muito mais. E era verdade. O crochê virou mais que um hobby. Virou terapia. Eu fazia tapetes, mantas, até uns bichinhos de pelúcia que Sônia vendia na feirinha de artesanato aos domingos. Conheci outras mulheres no curso. Mulheres com histórias parecidas com a minha. Mães que tinham se esquecido de si mesmas. A gente ria junto, chorava junto, aprendia junto. Voltei a sair sozinha também. Fui ao teatro assistir uma peça sobre a vida de Frida Kahlo. Fui ao museu ver uma exposição de fotografia. Pequenas coisas que eu achava que não eram para mim, que eram perda de tempo. Mas não eram. Eram vida. A minha vida. Beatriz comemorou cada conquista comigo. Nas nossas sessões, a gente foi fundo. Falamos da minha infância, da relação com a minha própria mãe, que também tinha sido sufocante, também tinha feito de mim um projeto ao invés de me deixar ser. Eu tinha repetido o padrão sem perceber. Mas agora, finalmente, eu estava quebrando o ciclo. Você sabe o que é incrível, Beatriz disse numa das últimas sessões. Você não só se salvou. Você salvou seu filho. Porque agora ele pode te amar sem culpa. E isso é raro. Foi numa tarde de domingo, quase 6 meses depois daquele pedido de distância, que Rafael me ligou com uma novidade. Mãe, a Júlia e eu vamos nos casar. Meu coração saltou. Mas não de medo. De alegria pura. Filho, que maravilha! Quando? Daqui a 4 meses. Vai ser pequeno, só família próxima e amigos. E eu queria te pedir uma coisa. O que você quiser. Eu queria que você fizesse o buquê da Júlia, em crochê. Ela viu aquele que você fez para Sônia e amou. Disse que seria único. Especial. Lágrimas encheram meus olhos. Mas eram lágrimas boas. Eu vou fazer com o maior carinho do mundo. Passei as semanas seguintes escolhendo linhas, testando pontos, criando e recriando até ficar perfeito. Flores brancas e cor-de-rosa em crochê, delicadas, firmes, eternas. Um buquê que não ia murchar, que ia durar. No dia do casamento, cheguei cedo na pequena capela no bairro Alto da Boa Vista. O sol entrava pelas janelas de vidro colorido, projetando manchas azuis e vermelhas nas paredes brancas. Rafael estava nervoso, ajeitando a gravata a cada 5 minutos. Quando me viu, veio até mim. Você tá linda, mãe. Você também, filho. Ele me abraçou. E no ouvido, sussurrou. Obrigado. Por tudo. Por ter me criado. Por ter me soltado. Por ter entendido. Não consegui falar. Só apertei ele mais forte. A cerimônia foi simples e emocionante. Júlia entrou linda, segurando o buquê que eu tinha feito. Ela me olhou, sorriu, e eu soube que aquilo era mais que flores de linha. Era símbolo de amor, de paciência, de recomeço. Quando o pastor declarou os 2 marido e mulher, todos aplaudiram. Eu também. E pela primeira vez, senti que não estava aplaudindo por obrigação, por papel de mãe. Estava aplaudindo porque meu coração estava genuinamente feliz. Feliz por ele. Não por mim através dele. Na festa, dançamos. Eu, Rafael, Júlia, Sônia, Beatriz que eu fiz questão de convidar. Rimos, brindamos, contamos histórias. Rafael fez um discurso emocionado agradecendo a todos, e quando chegou a minha vez, ele fez questão de dizer: minha mãe me ensinou a maior lição da minha vida. Ela me ensinou que amar de verdade é saber soltar. E eu espero ser pelo menos metade do ser humano incrível que ela é. Chorei. Mas de felicidade. Quando a festa terminou e eu voltei para casa naquela noite, andei devagar pelas ruas vazias do meu bairro.
Olhei para as luzes acesas nas janelas, para os cachorros dormindo nas calçadas, para as árvores balançando com o vento fresco da madrugada. Cheguei em casa, tirei o sapato, sentei no sofá. A sala estava silenciosa. Mas o silêncio não doía mais. Era acolhedor. Era paz. Peguei meu celular. Abri o álbum de fotos. Lá estavam as imagens do casamento. Rafael e Julia sorrindo. Eu ao lado deles, sorrindo também. Tyra. Presente. Mas não dependente. Eu tinha aprendido. Tinha aprendido que ser mãe não era desaparecer. Era estar. Ser mãe não era controlar. Era confiar. Ser mãe não era sacrificar tudo. Era equilibrar. E, acima de tudo, ser mãe era também ser mulher. Com sonhos próprios, dores próprias, vitórias próprias. Nos meses que se seguiram, Rafael e Júlia se mudaram para um apartamento maior. Eu os ajudei com a mudança, mas não tentei decorar. Não dei palpite em cada escolha. Deixei que eles construíssem o espaço deles. Eles me convidavam para jantar uma vez por mês. E eu ia. Mas também tinha meus próprios compromissos. Meu grupo de crochê às quartas. Minhas aulas de dança de salão às sextas que eu tinha começado por insistência da Sônia e acabei amando. Meus sábados de cinema com as amigas. Aprendi a dizer não sem culpa. Quando Rafael me convidava num dia que eu tinha outros planos, eu dizia: filho, nesse dia eu não posso. Mas que tal semana que vem? E ele entendia. Respeitava. Porque respeito é amor. Verdadeiro amor. Uma tarde, quase um ano depois do casamento, Rafael me ligou com uma notícia. Mãe, você vai ser avó. Meu mundo parou. E então, explodiu em cores. Filho. Sério. Sério. Júlia tá de 3 meses. A gente queria te contar pessoalmente, mas eu não consegui segurar. Rimos juntos. E eu já comecei a imaginar. Bebê. Uma nova vida. Uma nova chance de amar. Mas dessa vez, diferente. Dessa vez, com sabedoria. Quando desliguei, sentei na varanda do meu apartamento. O sol estava se pondo, igual naquela tarde do sorvete na praça. E eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Em como um pedido doloroso tinha se transformado no maior presente da minha vida. Meu filho tinha me pedido para me afastar. E eu aceitei. Não porque eu era fraca. Porque eu era forte o suficiente para deixar ir. E no fim, o que eu descobri foi que soltar não é perder. É libertar. Libertar o outro. Libertar a si mesma. Hoje, eu sou mãe. Mas também sou mulher, amiga, artesã, dançarina. Sou inteira. E é sendo inteira que eu consigo amar melhor. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência. Você já precisou dar um passo atrás para não perder alguém? Você já aprendeu que amar de verdade é saber soltar? Compartilha com a gente. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque no fim, a maior lição que eu aprendi foi essa: amor que sufoca, mata. Amor que liberta, faz voar. E hoje, eu voo. E meu filho voa comigo.